mas a gente pode voltar aí para Nicole Kidman. Maurício, você segue agora da forma que você achar melhor, tá? Não, não, não. Na verdade, o que tu falou foi perfeito aí, porque acaba se encaixando com isso aqui, ó. Eu tenho essa imagem, ela não tá muito em uma resolução muito boa, porque eu baixei meio agora. Aqui, ó. Esse aqui é Boa. o filme de Olhos Bem Fechados, que Sim. inclusive eu fiz análise desse filme completa aqui. Fiz várias análises de filme aqui nesse canal, né? Tenho várias aqui no canal. E esse filme, quando eu assisti, na época, a primeira vez é dos anos 90, do final dos anos 90. Se eu não me engano, é de 98 ou 99. Provavelmente é de 1999, provavelmente, né? Eles iam fazer esse filme aqui com meia invertido, né? E É. o Tom Cruise é o papel que é o principal, né? E com a Nicole Kidman. E esse filme, para quem não viu, ele retrata exatamente o que acontecia na ilha, pessoal. Exatamente o que Exatamente. acontecia na ilha. Que as pessoas elas acham, quando elas vão assistir esse filme, que é apenas baixaria. Mas não é apenas baixaria, pessoal, é ritualístico. Não tem nada a ver com baixaria. Se vocês acham que se fosse por isso aí, pessoal, tem o carnaval que eles fazem, aquela festa absurda ali, mas de uma maneira completamente desordenada, caótica, né? Que tem até um rapaz aí que diz que é bruxo, né? Que é de Porto Alegre, né? Que ele falou que o carnaval não é uma coisa muito positiva. Ele falou isso, né? E tem cristãos que diz que pode ir, que não tem problema nenhum, né? Afinal, não É. precisa mais renunciar a nada, né, Tiago? Então pode ir, não tem problema, né? Eles dizem, né? Mas esse É. filme aqui, eles fazem a ritualística, eles colocam exatamente todos os ritos deles, de cunho sexual, obviamente, né? Questão de energia, tudo, simbolismo. Eu nem vou botar muito aqui. Se vocês quiserem assistir, tem disponível, eu acho que no YouTube, aí, esse filme aqui gratuitamente, né? É um filme pesado, tá? Vocês vão entender exatamente o que acontecia na ilha, né? E por que muitos grandes aí estão com medo que isso venha à tona. É muito pesado, pessoal. Não é algo que seja apenas o caso Epstein. O pessoal esqueceu do caso Puff Daddy, pessoal. Isso aí são vários braços, não é apenas Epstein, são muitas ramificações, né? E Você vê, esse filme retrata exatamente isso. você vê como as pessoas esquecem, né, Maurício? Esqueceram do Puff Daddy. Agora, a gente teve o caso Epstein. Saiu a história de extraterrestres do Obama e Donald Trump, já foi uma certa cortina de fumaça. Agora vem o lance da guerra, quase que não se fala mais no caso Epstein, e daqui a pouco vem Copa do Mundo, velho. Então, quando chegar a Copa do Sim, Mundo, a galera já esqueceu tudo isso, entendeu? O sim. verdadeiro pão e circo vai fazer com que a massa pare tudo, esqueça todas essas abominações que aconteceram e vão assistir jogo de futebol. Olha que coisa, cara, olha que mundo que a gente está vivendo. Sim. E tu olha a capa da revista Economist, por exemplo, que tu fez análise, que eu Sim. fiz análise, o Rômulo fez análise, o Gustavo fez análise, um monte de gente fez análise aí. E teoria da conspiração, tá lá o Cristiano Ronaldo chutando a bola, né? E ele tá lá nos Emirados Árabes, né? Inclusive ele deu uma puladinha fora agora por causa disso, né? Eu tava fazendo na segunda-feira a live lá no Redcast, eu vi um comentário de um cara assim, pô, mas esse cara tá acreditando num desenho? Tipo assim, o cara nem imagina que A aquela revista de economistas, cara. Puxa Cara, vida. ele nem imagina que aquela é a principal revista, principalmente quando se falam de economia no mundo, de finanças, é a principal revista do mundo. É uma revista feita para a elite, pela elite, inclusive feita pela família Rothschild, que é aqueles que mandam no dinheiro do mundo. Hoje, a família que está no topo da pirâmide, cara. Ele não tem noção, nem sabe o que é Rothschild. Se eu falar isso pro cara, ele vai achar que eu estou falando grego, velho. Então, você vê o grau de alienação da população. O cara achou que eu estava vendo um desenho. Então, não é um Sim. qualquer desenho, não é um desenho qualquer, né? A gente está falando de algo que foi muito bem pensado para ser feito ali. E essa revista não vende nem em banca de jornal comum, cara. A gente dificilmente acha essas revistas em grandes livrarias nos Estados Unidos, por exemplo, ou em aeroportos, mas você não acha em qualquer lugar, entendeu? Então,
As pessoas não têm noção do que está acontecendo no Brasil, cara. O Brasil é realmente um país que precisa ser estudado, porque o que o sistema conseguiu fazer aqui é algo muito pesado. É diferente dos Estados Sim. Unidos, por exemplo, é diferente de outros países como a França ou a Itália, a Alemanha. É diferente, cara. A galera aqui ela tá num nível mais profundo de alienação. Nós que estamos aqui nessa live, as pessoas que estão no chat, eu já vi que praticamente 100% daqui está desperta, está com os olhos abertos. Nós somos uma exceção hoje. E eu me lembro de uma frase que tu falava desde os teus primeiros vídeos no YouTube, lá, sei lá, por 2000 que eu vi, pelo menos, né, 2016, 2017, 2018, que eu falava que o Brasil realmente não é um país para amadores. E, de fato, não é para amadores, cara. O que foi feito no Brasil foi uma destruição cultural absurda, né? As pessoas, elas seguiam por umas pessoas bem esquisitas. A gente está em 2026, as pessoas ainda assistem Big Brother, pessoal. As pessoas ainda, elas estão realmente esperando que em outubro as coisas vão mudar. É inacreditável. Inacreditável. Exatamente. Né? E uma outra questão aqui, ó, que tu falou no teu canal várias vezes, tu fala no canal secreto lá, mas tu falou muitas vezes no teu canal e fala abertamente aí. Britney Spears, meu irmão, que muita gente julga ela até hoje e zomba e ri dela, né, como se ela tivesse se oferecendo nas redes sociais aí. Quem for no Instagram dela vai ficar assustado, porque parece que ela está em outro plano, que ela não está vivendo essa realidade que a gente está vivendo. E ali eu entendi que houve uma fragmentação da personalidade dela. E isso se encaixa no caso Epstein, né? O que é a fragmentação da personalidade, Thiago? Para que as pessoas entendam. A Britney Spears, ela foi citada 115 vezes nos arquivos Epstein. Em alguns dos arquivos aparece que houveram aparece que fizeram estudos neurológicos nela e nos filhos. Então, quando a gente fala de estudos neurológicos, nós estamos falando do MK Ultra, que é o controle mental monarca. Algo que já foi considerado uma teoria da conspiração. A CIA assumiu a bronca em certo momento, que não teve mais como eles segurarem, e falaram, não, a gente realmente, né, criou esse projeto MK Ultra e fizemos isso e aquilo. Como é que funciona o projeto que a CIA bateu no peito e assumiu? Eles precisam causar um trauma muito forte em uma pessoa para que haja uma fragmentação mental e essa pessoa alcance o que eles chamam de dissociação mental. Como é que funciona? Imagine que eles pegam a mente de uma pessoa, o hipocampo cerebral, por exemplo, onde existem todas as memórias ali e tudo mais, e eles cortam em diversos pedaços. Isso diante de traumas fortes. Esses traumas podem ser violações sexuais, podem ser eletrochoques, algo que cause uma profunda dor, perda de parentes, por exemplo. Tudo isso em uma única vítima, que é uma vítima desse controle mental. Essas vítimas, na maioria das vezes, são celebridades da indústria da música, da indústria de Hollywood, do sistema político e por aí vai. Por quê? Eles, controlando a mente dessas marionetes, conseguem controlar a mente da massa pela influência que essas marionetes causam. Não é à toa que Britney Spears tinha músicas como I'm a Slave for You, que significa eu sou uma escrava para você. Né? Isso são mensagens subliminares de alguém que está ali seguindo uma programação mental. E muitos dos filmes de Hollywood trazem essa programação mental, essa fragmentação. O que acontece? Quando eles dividem a mente da pessoa em vários fragmentos, o eu verdadeiro dela fica lá atrás escondido e alter egos vão sendo criados em cima disso. Britney Spears, em uma das entrevistas, ela troca de alter ego de uma forma surreal. A repórter faz uma pergunta para ela, ela começa a responder, meio que triste, de repente ela fica muito feliz, e aí ela volta
a ficar triste. É como se tivesse até trocado as pessoas. Por quê? A programação mental da Britney Spears começou a falhar, como de muitos outros falham. Né? Por exemplo, o lance do Jim Carrey, que muita gente falou, não era um clone, isso é loucura. Cara, ele é vítima de controle mental, assim como todas as outras celebridades, ou pelo menos a maioria das celebridades de Hollywood. Existe um filme, Eu Mesmo e Irene, que mostra, na capa do filme, a face de Jim Carrey aberta. É uma mensagem subliminar de que aquele cara sofreu uma fragmentação. Muitos outros filmes mostram esse controle mental monarca. O filme Corra, por exemplo, não sei se você já assistiu, mas o filme Corra mostra muito bem o eu verdadeiro ficando lá atrás, inclusive no corpo do próprio protagonista, e outra pessoa assumindo o corpo dele, que é alguém da elite. Aquele que assume é o controlador, é o programador. A partir dali, né, na vida real, fora do filme, um programador, ele não vai assumir o seu corpo como se ele estivesse tomando posse, mas ele controla por meio de remédios, ele controla por meio de sons que muitas vezes a gente não consegue ouvir, são sons muito baixos, são apenas frequências em cima dessas marionetes. Então, esses programadores controlam as celebridades para quê? Para que elas possam seguir a agenda. A Ariana Grande é um grande exemplo, nós temos a própria Britney Spears, que a gente citou aí, Jim Carrey é um grande exemplo disso. Nós temos, por exemplo, o Eminem, que é uma das celebridades que já foi substituída. E por que são substituídos? Porque em certo momento da vida, essa programação vai falhar. A programação do Jim Carrey falhou. Ela falhou em 2014, quando ele começou a expor o próprio sistema. Entendeu? Então, você vê ele expondo o sistema ali, quando ele faz o símbolo da língua que ele fala, né, que é uma língua desobediente, é algo mais ou menos assim. Você vê depois ele falando que existe um tetraedro que controla tudo, que esse mundo não é nosso, que ele não tinha controle. Então ele está falando abertamente, olha, eu não tenho controle de mim. A repórter, ele roda em volta da repórter, e a repórter fala assim, mas você tá bem de estar aqui? E ele fala assim, eu procurei o lugar mais insignificante para vir e vim para cá. Isso era no New York Fashion Week. Aí ela fala, como assim? A gente está celebrando os ícones aqui. Aí ele fala assim, ícones, nossa, que maravilha, né? Ele está falando das celebridades, assim como ele que estavam ali. Ela fala, mas você se vestiu muito bem para vir para cá. Você colocou um terno muito bonito. Aí ele fala, eu não tenho controle, não sou eu. Existe um tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide que controla as nossas vidas. Esse não é nosso mundo, esse mundo não é real. Aí ela fala, como assim? Aí ele fala assim, ninguém se importa, tchau, ninguém se importa. Aí vai embora. Depois ele aparece falando, recebendo mais uma premiação em 2018, e em certo momento ele fala sobre os Estados Unidos e fala assim, olha, grandes nações não sequestram crianças. Ele está falando da ilha de Epstein. Em 2018, quase 10 anos atrás. Então, a programação mental do Jim Carrey falhou. Ele precisa ser substituído. Por quê? Porque o nome dele é grande, ele influencia muitas pessoas.